Eu sei que algumas pessoas que vão assistir este vídeo vão me chamar de herege. Não tem problemas, não tem problemas. São pessoas religiosas que não estão com o coração aberto para entender a verdade de Deus. Mas eu acredito que aquelas pessoas que são sensíveis à voz do Espírito vão entender aquilo que eu vou falar. Desde muito cedo, com média ali de 7, 8 anos de idade, eu sempre fui muito sensível a entender a voz do Espírito. E eu me lembro, eu venho de uma família de 9 irmãos, né? Morando em um sítio com os meus pais. E desde muito cedo, meus pais levavam a gente. Eu me lembro da gente caminhando, era mais de 10 quilômetros de estrada de chão, até a gente chegar a um pequeno patrimônio. E eu me lembro da gente caminhando, né, naquelas noites enluaradas, indo para reuniões religiosas em alguns lugares. E sempre tinha alguma coisa muito profunda que me inquietava, porque eu chegava daquela reunião, eu pegava a Bíblia, né, que a minha mãe tinha uma Bíblia, e eu começava a ler os evangelhos e vendo ali nos evangelhos aqueles fatos, né, que aconteciam no ministério de Jesus, mortos ressuscitando, paralíticos voltando a andar, surdos ouvindo, cegos enxergando. E quando eu olhava aquela realidade do evangelho e eu comparava, né, com aquela religião que eu estava vivendo, eu via que algo não estava fazendo sentido para mim. E no ano de 1987 eu tive uma experiência muito forte com Deus, aonde toda a minha vida foi transformada, aonde a minha família inteira teve nós fomos restaurados, né? Teve a sua vida espiritual restaurada. E eu sempre, assim, me chamou a atenção os moveres de Deus através da história, de Atos 2, né? Até passando pelos os moveres, né, do século 17, com John Wesley, com Moody, no ano de 1905 também, né, que é um grande avivamento conhecido como a Rua Azusa, né, o avivamento da Rua Azusa. E todos esses moveres de Deus, né, sempre Deus estava destacando homens e usando homens como Smith, Wigglesworth e outros grandes avivalistas, né? E sempre nós temos a tendência de olhar para a história e dizer assim, nossa, como que Deus usou essas pessoas, e nós de alguma forma não entendemos que Deus pode fazer algo extraordinário também na nossa geração. Sempre quando Deus intervinha, né, na história do homem, trazendo grandes moveres, uma coisa era muito evidente, que Deus sempre vinha num momento de muitas trevas mesmo, trevas morais, decadência moral. E eu estava pensando, né, a respeito do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento que nos últimos 100 anos os valores e os princípios básicos do ser humano têm sido destruídos. A família tem sido destruída, os casamentos têm sido destruídos, valores têm sido plantados, né, na mente dessa sociedade. O número de jovens, né, de suicídio entre os jovens tem aumentado dia após dia. As pessoas estão sendo destruídas nesse mundo digital através da pornografia. O acesso à pornografia tem sido cada vez mais próxima das crianças. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de densas trevas, né? As pessoas estão perdidas em meio a tudo isso, as pessoas estão conectadas através das redes sociais, mas estão vazias interiormente falando. E no meio de tudo isso eu comecei a enxergar que Deus está fazendo algo através de pessoas. E um dos homens que recentemente não, há quase um ano, eu tenho acompanhado é o Pablo Marçal. E nós começamos a acordar às 4h59 para entender o que estava acontecendo. E uma das coisas assim que eu comecei a fazer foi a leitura do que realmente existia no coração, que existe no coração desse homem. E uma das leituras que eu fiz é que existe uma indignação contra os valores que destruíram a nossa sociedade, que destruíram as pessoas. E na verdade nós poderíamos chamar que Deus está fazendo um grande avivamento, sim, porque está sendo criado um movimento para devolver o quê?
os valores e os padrões morais para essa sociedade. Que valores são esses? São os fundamentos básicos que Deus criou para a vida do ser humano. E o homem foi destruindo, e ele foi quebrando, e ele foi pisando em tudo isso. E de alguma forma Deus precisa levantar pessoas que possuem uma família restaurada, que possuem integridade de caráter, que possuem realmente os valores do reino implantados em seu coração, que não são pessoas voláteis, que não são pessoas que são induzidas por essa sociedade, para se posicionar e trazer a restauração de volta. E o que está acontecendo agora, exatamente agora, é algo dentro de uma casa digital chamada La Casa Digital. E nós sempre, quando esperamos os moveres de Deus, nós esperamos que Ele venha de uma direção, só que Deus sempre nos surpreende. O Espírito Santo, o próprio Jesus, ele disse assim, que você olha para o vento, você sente o vento, você sabe de onde você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. E ele diz assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós que somos nascidos do Espírito, nós somos imprevisíveis, e os moveres de Deus também são imprevisíveis. Eu acredito que Deus está trazendo um grande mover. E o mover, ele não vem com a cara religiosa. Esse mover, ele não vem com aquilo que você espera. Esse mover, ele não vem do jeito que muitas pessoas querem formatar. Não, ele vem do jeito de Deus. E os moveres são criados por nós? Não. É como uma onda. A onda você não cria uma onda, você surfa a onda. Quem cria a onda é o vento. Então o vento do Espírito está criando e trazendo uma grande onda. E o que eu quero dizer é que eu estou entendendo esse soprar do Espírito. Eu estou entendendo que Deus vai trazer um mover tão forte na nossa geração, que Ele vai restaurar os valores e os padrões morais dessa sociedade. Ele vai livrar pessoas do suicídio. Ele vai livrar pessoas da morte, Ele vai restaurar casamentos, Ele vai restaurar famílias, Ele vai restaurar pessoas, e não tem nada a ver com religião. Às vezes a pessoa vai assistir esse vídeo e vai falar, você quer que eu me torne religioso? Não tem nada a ver com religião, tem a ver com a essência do céu, tem a ver com a construção do reino de Deus, e o reino de Deus está aí para restaurar pessoas. E esse mover que está sendo movimentado dentro da La Casa Digital tem um número profético. Esse número profético, se você olhar no contexto bíblico, o 12 significa governo. Dessas 12 pessoas que estão sendo levantadas, vai acontecer um mover na face da terra. E esse mover, ele vai trazer muita prosperidade, porque muitos valores, né, no último mover, do mover pentecostal, foram destruídos, e foi ensinado para uma geração que ela tinha que ser humilde, e essa humildade tinha a ver alguma coisa com a pobreza. E foi ensinado muitos valores errados em relação ao dinheiro, e Deus está restaurando, Deus está derrubando muitos muros. Olha, se prepare porque você vai ver muita coisa. E o que eu tenho falado para Deus é só uma coisa: eu sempre fui aquela pessoa que esteve sensível àquilo que o Espírito Santo vai fazer. E eu quero dizer para você, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Deus vai levantar pessoas do pó. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Pessoas improváveis vão se levantar. Pessoas improváveis como eu vão entender. E olha, nós vamos ser voz para restaurar pessoas, porque o que Deus mais quer nessa geração são as pessoas. Porque o preço já foi pago, Jesus pagou o preço. Os filhos de Deus estão por aí, os filhos de Deus estão vivendo nos bares, os filhos de Deus estão se prostituindo, os filhos de Deus estão vivendo uma vida devassa, estão perdidos na pornografia. Todos são filhos de Deus, esses filhos de Deus serão encontrados. As pessoas não sabem por que eu digo que todos são filhos de Deus, elas não sabem. Mas eu vou explicar hoje por que eu acredito que cada pessoa é um filho de Deus. Porque Hebreus capítulo 11, os versículos a seguir diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu acho impressionante que as pessoas, elas conseguem muitas vezes enxergar pela fé a sua casa, o seu carro, as suas coisas materiais, mas elas não conseguem enxergar uma vida restaurada. Então, quando eu olho para um mendigo, eu enxergo um filho, porque eu olho que Jesus já restaurou ele. Eu estive recentemente no Teatro Municipal ali em São Paulo, meu coração queimou, entristeceu ao ver tantos filhos de Deus entregues ali. Eu saí dali com uma tristeza muito grande ao ver
a destruição do ser humano naquele lugar. Mas eu tenho certeza que Deus coloca algo no nosso coração para que a gente realmente seja um agente de transformação. Eu até fui ali para gravar um vídeo e não consegui gravar o vídeo. Acabei falando do amor de Deus para uma pessoa, mas o enxergar pela fé é enxergar o mendigo, que é um filho de Deus, pela fé que ele pode ter a vida restaurada, é enxergar a prostituta que pode ter uma vida restaurada, é enxergar pela fé como Deus enxerga. Sabe por quê? Lá no Kairos não existe o tempo passado, presente e futuro. No Kairos é um eterno presente, porque a onipresença de Deus enxerga tudo como um eterno presente. Então Deus já enxerga essas pessoas restauradas, porque eu, como filho de Deus, não posso enxergar todos como filhos de Deus restaurados. Ah, mas a letra diz que é só aqueles... Olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu decidi enxergar dessa forma. Então, nós estamos vivendo um mover do Espírito, e eu não vou ficar fora desse mover. Eu estou sendo chamado para ser um dos 12 mil discípulos, né, para impactar essa geração. E eu sei que tem valores dentro de mim que Deus plantou ao longo desse tempo, valores da família, valores morais, valores contra a corrupção, valores profundos que Deus plantou dentro de mim, e eu não vou ficar calado. Eu vou abrir a minha boca. E eu estou nesse mover, eu estou pronto. Deus, vem e me usa. Eu estou aberto ao Senhor. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus abençoe, um beijo no coração.